E vamos falar sobre algumas dessas propostas com Marco Sintra, ex-secretário da Receita Federal. Professor Marco Sintra, boa tarde. Oi, Denise, boa tarde. Prazer em falar com vocês, seus ouvintes. Bom, parece que agora a equipe econômica tenta amarrar todas as grandes, os grandes pontos aí da agenda econômica, tentando passar tudo em bloco no Congresso. Pelo menos essa é a impressão que a gente tem. A proposta de desoneração da folha, que depende de uma nova receita, que passaria pela criação dessa nova tributação sobre transações digitais, e junto com isso se poderia incorporar a criação do Renda Brasil para dar esse suporte social à população mais carente. O senhor, desde a época que estava no governo, defendia a criação desse tributo, seria uma espécie de uma nova CPMF, porque entraria lá nas transações financeiras. O senhor vê hoje condição política, a gente viu o Maldonado até questionando essa condição política de se incorporar na discussão da reforma tributária, por exemplo. O senhor sente uma diferença do momento? Olha, o que eu vejo é a discussão ainda muito pouco transparente, bastante confusa. Eu estou vendo programas sociais sendo misturados com reforma tributária, e isso confunde a opinião pública, confunde os analistas. Eu acho que a discussão política está bastante tumultuada, e nesse sentido, eu acho que compete ao governo, o mais rapidamente possível, apresentar as suas cartas, colocar o seu projeto na mesa. É a única maneira de nós termos uma visão conjunta do que se pretende fazer, né? Eu ouvi as declarações aí do líder Ricardo Barros e do próprio ministro. Eu acho que duas coisas são muito importantes, né? A primeira observação que eles fazem, e isso nos tranquiliza muito, é de que não haverá possibilidade de se furar o teto de gastos, né? Se não se fura o teto de gastos, vai ter que rebaixar o piso. E ele afirma também que vão buscar espaço orçamentário para o financiamento dessas atividades sociais. Eu acho que esse é o caminho correto, ao menos conceitualmente. Agora precisamos ver quais são os instrumentos que eles vão se utilizar para isso. Por exemplo, se fala num imposto sobre transações digitais. Isso aparentemente é uma coisa, ou pode ser uma coisa diferente do que era a CPMF, do que é um tributo sobre movimentação financeira, mas precisamos ter mais detalhes para poder discutir em profundidade se isso tem condições de ser aprovado ou não, as consequências e os impactos que essas medidas terão. Eu, pessoalmente, sou a favor, acho que é o único caminho disponível, alguma coisa muito semelhante a um tributo sobre movimentação financeira, que antes nós chamávamos de tributo sobre pagamentos, mas nós precisamos esperar o ministro dizer o que é que efetivamente está sendo preparado aí para ser apresentado em breve. O que eu acho que precisa apresentar logo isso, porque a discussão está confusa e o relator está dizendo que vai fazer um relatório já no dia 30, no dia 30, enfim, estamos já praticamente em cima da hora. Agora, professor Marco Sintra, quando o senhor estava no governo, já se discutia a volta da CPMF, uma tributação parecida com a CPMF, não se queria colocar o mesmo nome, houve todo um impasse político, até porque o presidente, na época, o presidente Bolsonaro, vetou essa discussão. Agora, o senhor vê potencial de arrecadação com esse imposto que seria sobre transações digitais, para ele garantir a desoneração da folha e também o Renda Brasil? Na época, qual seria a destinação dos recursos? Bom, duas coisas, Denise. A primeira coisa que eu vejo é uma mudança de clima. Não é? Hoje em dia as pessoas já estão admitindo falar sobre uma tributação sobre pagamentos, sobre movimentação financeira, o nome que se queira dar, o imposto digital. Antes era um tema absolutamente vetado, até pelas próprias autoridades do governo, o próprio presidente da República. Hoje já se admite a discussão. Eu vejo as lideranças do Congresso já querendo conhecer um pouco mais o que será esse projeto. E eu não tenho dúvidas, é por exclusão que estão chegando à conclusão de que esse tributo precisa ser analisado. Vamos analisar aqui rapidamente. Como é que se pode gerar mais receita para o governo sem aumentar a carga tributária, evidentemente? Aumentar imposto de renda não faz sentido. Hoje o mundo inteiro está reduzindo, existe um esforço grande para aumentar o limite de isenção, o presidente quer fazer isso e é importante que isso seja feito. O imposto de renda pessoa jurídica brasileiro é muito alto, 34%, o mundo inteiro está hoje na
faixa de 20% a 22%. Então, veja, nós precisamos buscar caminhos. Imposto de renda não é um caminho. Se vai se tirar aí algum benefício, eventualmente reduzir algumas deduções, os valores ficam muito aquém daquilo necessário para uma desoneração de folha. Outra alternativa, aumentar o novo IVA que está sendo criado, que é o PIS/COFINS ou, eventualmente, a PEC 45, já são alíquotas extremamente elevadas, 12% para o novo PIS/COFINS já está sendo considerado por vários setores do exagero. E mais ainda, a união de todos os tributos na PEC 45, que provavelmente vai jogar a alíquota para próximo de 30%. Aumentar isso para 32%, 33%, não tem sentido. Então, eu acredito que nós vamos acabar caindo, sim, numa tributação sobre movimentação financeira, e eu acho que é um tributo que precisa ser considerado, provisório ou não, é um tributo moderno, eficiente, de baixo custo, arrecada bem, e o mais importante de tudo, Denise, ele incorpora ao universo tributário uma ampla gama de setores da economia ou de pessoas que estão fora hoje da economia, que não estão pagando. E eu cito nominalmente a informalidade, que deve ser em torno de 20% do PIB, a ilegalidade, que não paga imposto e é grande, aí nós estamos falando de crime organizado, contrabando, drogas, seja o que for, movimenta muito a economia e não paga imposto, passaria a pagar. Estamos falando na sonegação aberta, né? E estamos falando também na elisão, que é, de certa forma, a origem desse contencioso de 3 trilhões que nós temos aí, elisão e sonegação. Então, a incorporação dessa massa de novos contribuintes ao universo tributário pode atenuar muito eventuais impactos negativos que um tributo sobre pagamentos teria na economia. Sempre lembrando, como substituição à atual tributação sobre folha de salário. Jamais, como disse o líder do governo, como um acréscimo, como um aumento de carga. Nessas circunstâncias, eu acho que esse tributo pode sim começar a ser considerado com seriedade e, a partir daí, contribuir para se buscar uma solução. O nosso desequilíbrio fiscal é gigantesco. E, ao mesmo tempo, não há como aumentar a carga tributária, não há como furar o teto de gasto. Essa pode ser uma boa medida. E, além de tudo, ainda gera emprego, ajuda a reduzir, digamos, as necessidades para atenuar o impacto social da pandemia. Eu acho que isso é uma solução que passa a ser agora considerada com razão e também por exclusão de outras alternativas. Agora, professor Marco Sintra, mesmo que venha esse reforço de caixa do governo com essa taxação, diminuindo a sonegação, não é, pegando quem está na informalidade, na ilegalidade, da forma como se vem propondo gastos e medidas que reduzem a receita do governo, como essa questão da desoneração, mesmo a criação desse tributo não daria a ideia de um ajuste das contas, de uma folga orçamentária maior. Ao contrário, a gente percebe uma pressão mais do lado de piorar as contas do que de melhorar. Por isso é que eu digo, o debate está um pouco confuso, porque nós estamos misturando o ajuste fiscal com reforma tributária. O que se pretende na reforma tributária é gerar emprego, criar um ambiente mais favorável à discussão da reforma. Hoje nós temos uma guerra declarada entre os setores mais intensivos de mão de obra e as propostas, seja da CBS, seja do IBS, isto atenua esse impacto e é uma reforma que, como eu disse, gera emprego, facilita a discussão, faz uma reforma tributária, mas mantém a carga. Ele não faz nenhum ajuste fiscal, porque existe a promessa de não haver elevação de carga. Agora, a questão fiscal precisa ser buscada no espaço orçamentário. É um outro debate, é uma outra discussão, porque nós temos um teto de gastos e existe, sem dúvida alguma, uma pressão para a elevação de gastos sociais. Isso só pode ser conseguido através de uma busca de espaço orçamentário, que significa reduzir despesas em outras rubricas hoje no orçamento, seja tirando benefícios, seja acabando com ineficiências, e seja simplesmente desestimulando a criação ou a continuidade de determinados programas que possam eventualmente não ser considerados prioritários. E não esquecendo também o papel da privatização. Não que ela gere recursos, mas ela reduz gastos do governo. Existe uma ampla gama de empresas que são dependentes
do Tesouro, ou seja, elas drenam recursos do Tesouro para a sua manutenção. A privatização dessas empresas poderia, eventualmente, ajudar no ajuste fiscal. Portanto, são dois assuntos diferentes, daí eu dizer, está misturando tudo isso, né, como se fosse um debate só, eu acho que acaba confundindo um pouco a opinião pública e a própria precisão das discussões que precisam ser feitas. É isso, nós conversamos com o economista Marco Sintra, ex-secretário da Receita Federal. Professor Marco Sintra, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, eu que agradeço.